Existia de fato algum problema seu e o Roger Flores em 2010? Você teve alguma desavença? De novo, não. Então, o que aconteceu? Eu nunca tive. Roger, inclusive, jogou muito. A gente jogou contra, né? Futsal no Rio, porque eu jogava no Grajaú Tênis e o Roger jogava na Hebraica, jogou no Fluminense também. Mas o que aconteceu? Em 2010. 2010 a gente. Faltavam 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E eu fui expulso no jogo com o Corinthians, que o Sandro Meirahit deu um pênalti lá do Gil no Ronaldo. O Fabrício, o volante, largou o jogo, foi embora pro vestiário e tal, fiquei revoltado. A gente continuou a jogar lá até o finalzinho. No final eu falei umas verdades pro Sandro Meirahit, ele me expulsou. Teve o julgamento, peguei 2 jogos. O Roger entrou, se não me engano, a sequência foi Flamengo, Vasco e Palmeiras. E aí o Roger entrou contra o Flamengo, fez um gol, ele cobrou uma falta, acho que bateu na cabeça de um jogador e entrou, e contra o Vasco ele fez um gol também. Quando a gente chegou contra o Palmeiras, e eu já estava voltando da minha suspensão, o Cuca disse que ia permanecer com a mesma equipe que vinha jogando. Eu achei justo, porque a equipe estava jogando bem, ele entrou, fez os gols, eu fiquei na minha, fiquei no banco, não reclamei, e poderia também ter tomado a atitude que em seguida ele tomou, mas eu fiquei na minha, eu fiquei quieto no banco, quietinho lá. Nós fomos pro jogo com o Palmeiras, o jogo estava difícil, porque se a gente vencesse o Palmeiras e o Fluminense perdesse ou empatasse com acho que era o Guarani, o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. E começou o jogo, o Palmeiras fez 1-0 e o jogo lá 0-0. E aí ele foi substituir, me colocou, a gente conseguiu empatar o jogo, conseguiu virar o jogo. Só que o Sheik fez um gol lá do Fluminense e aí o Fluminense acabou campeão, beleza. Férias, todo mundo de férias, se eu não me engano, esse ano aí, acho que até o Leonardo Silva tava casando, casamento do Léo, eu fui pro Rio. Quando voltou, pré-temporada, o Cuca me colocou de titular novamente na equipe. Acho que nada mais justo. E aí ele reclamou, porque ele queria continuar como titular. Aí eu disse assim, eu falei com o Cuca, chamei o Cuca na sala lá e falei, ó, a minha camisa tá aqui à disposição, eu não quero arrumar confusão. Mas o Roger deu uma declaração dizendo que, dos 11 titulares, ele foi o único que não voltou como titular. Eu disse assim, não, você não era titular, você era reserva e você só jogou os 2 jogos porque eu fui expulso. Então você nunca foi titular no Cruzeiro, nunca foi. Então, eu vou ficar na minha, a camisa tá aqui pra não criar problema e tal. E o Cuca achou aquilo ali um absurdo. Aí foi lá, reuniu o pessoal lá no campo e tal. Falou pra caramba e tal. A partir desse momento, todo jogo que eu entrava, a torcida do Cruzeiro, quando eu não estava jogando bem, a torcida do Cruzeiro pediu o Roger. E pedia e tal, e ele entrava, às vezes jogava bem, às vezes não jogava tão bem, mas isso pra mim, o incômodo foi que ele publicamente ele cobrou essa titularidade que não teria necessidade. Ele poderia ali no vestiário chegar e pedir que eu, com sinceridade, eu disse assim, meu irmão, você quer jogar, você pode jogar. Tanto é que hoje, por exemplo, o Roger, por exemplo, é ídolo da torcida do Cruzeiro. E eu não consigo entender, porque na realidade o Roger, por exemplo, porque ele ganhou de 6-1. 6-1, um jogo em que o time estava quase caindo, porque eu já tinha também saído do Cruzeiro em agosto. E se você for pegar na história, o Cruzeiro tem a pior série de derrotas em 2011, por quase 12 jogos sem vencer, e só venceu o Atlético por 6-1, e hoje o cara é ídolo porque ganhou o Atlético de 6-1, quer dizer, então pra mim isso na minha cabeça, como vida, é um negócio meio complicado de entender. Ídolo pra mim é você ter dentro de campo, você conquistar título, você fazer o melhor para a sua equipe, e aí o cara se torna ídolo de um clube, de uma nação, que é a torcida do Cruzeiro, porque ganhou o Atlético de 6-1, se livrando de um rebaixamento. Isso na minha cabeça não funciona. Então eu joguei aqui quase 4 anos, me desgastando, correndo atrás, tentando ajudar. Em 98 nós foram 5 competições que o Cruzeiro disputou, o Cruzeiro chegou em 4 finais, e é taxado de Selevice, né? Que era Levice, exatamente. Porque a gente chegou em 4 finais e só conquistou o Campeonato Mineiro. Então isso pra mim é você conquistar. E aí cai naquela coisa que a gente fala que o brasileiro não dá a importância necessária, mas você chegar à final, é o que eu falo, todo mundo acha que é mole. Você pega ali a
a equipe da Argentina na Copa América de 2007, você tem ali uns caras ali que pra você ganhar você tem que jogar. 98 tinha Palmeiras, tinha Corinthians. Palmeiras com Alex, com Paulo Nunes, com Júnior Baiano, entendeu? Com o próprio Alex, né? Que depois veio a ser Corinthians, bicampeão brasileiro. Da torcida do Cruzeiro. Então acho que o respeito aí naquele momento para mim ficou complicado, mas eu entendi depois por quê. Eu entendi porque o Dimas Fonseca, que estava lá como diretor, eu já disse isso publicamente, o cara que não entendia nada, que é o que eu acho que é isso é opinião minha, que é o que está acontecendo justamente hoje com o Cruzeiro, né? Não em relação ao Marcelo de Jean, mas a toda essa questão que a gente está acompanhando. E eu tô vendo. Quando você tinha lá Zezé Perrella, Alvimar, Seu Beneci, era uma coisa, né? Até o próprio Gilvan começou com uma dificuldade, mas o Gilvan, o Maluf, você consegue manter o clube ali. Aí você traz um pessoal para assumir uma condição que é a grandiosidade que é o Cruzeiro, aí você vê o que o Cruzeiro tá passando. Eu falo, é mole eu chegar lá, por exemplo, no Americano, CJ, e administrar lá. Não tem dinheiro, não tem nada, eu erro ali, erro aqui, ninguém tá vendo. Isso não tá sendo exposto, porque ninguém tem interesse de falar no Americano de Campos. Mas se eu pego um Cruzeiro e erro, amigo, aí é óbvio que a casa cai. Aí você vê aos pouquinhos o que tá acontecendo hoje no Cruzeiro. É uma pena, mas obviamente que o Cruzeiro não vai ficar nisso. O Cruzeiro é muito maior que isso, vai sair. Mas a minha, hoje eu consigo passar e conversar, por exemplo, que foi a pergunta que você fez, cumprimentar o Roger sem problema nenhum. Mas se você for perguntar a ele, para participar lá do programa que ele tem lá na Sport TV no Boleiragem, pergunta se ele me chama para ir. Não chama? Não chama, porque senão ele tem que falar as verdades, aí o cara não quer que você vá lá para falar as verdades.